Olá pessoal, eu sou Paulo Telino e estamos dando continuidade àquela questão do parcelamento que nós havíamos demonstrado para vocês na hora da contratação. Agora nós vamos verificar como é que se comporta o sistema do FGTS Digital no decorrer do parcelamento que já esteja vigente. Lembrando que ele vai, na maioria das vezes, começar a sua vigência mediante o pagamento da primeira parcela que você supostamente já teria gerado lá naquele momento da contratação e feito o pagamento. Agora nós vamos mostrar para vocês como é que você vai proceder quando, depois de feita a formalização daquele parcelamento, o que é que você poderia, em termos de geração de guia ou de fazer algum tipo de inserção incidental naquele parcelamento no FGTS Digital. Então, supostamente, aqui estaria a tela inicial, você vai no menu de parcelamento. Agora que nós já fizemos aquele parcelamento, vamos consultar aquele referido parcelamento. Nessa tela de parcelamento, você nota que nessa consulta de parcelamentos, ele já vai evidenciar para você os diversos parcelamentos que outrora já haviam sido efetuados ou solicitados no ambiente do FGTS Digital. Nessa tela você vai ter descrito o número do parcelamento, a data do contrato e a data da formalização. Lembrando que a contratação ela tem um tempo, mas a formalização, como eu já expliquei, ela normalmente é vinculada a um determinado pagamento da primeira parcela. Você vai ter também o referido período parcelado, só que nessa tela você visualiza que tem 3 parcelamentos com status diferentes. Você teve um que foi cancelado, um parcelamento ele termina sendo cancelado quando, antes de ser formalizado, ele termina sendo substituído por um outro parcelamento. Um parcelamento quitado, o nome já vem dizendo do que se trata. Mas agora nós vamos dar uma olhada naquele parcelamento que nós havíamos contratado anteriormente, mas nessa história que nós estamos conversando, já decorreu mais de um mês para que você fizesse algumas ações. Antes de entrarmos nos detalhes desse parcelamento, é importante você notar a presença desses filtros, onde se você tiver depois de um certo tempo, uma quantidade muito grande de parcelamentos, você poderia supostamente filtrar através do número do parcelamento ou então a situação do parcelamento, fazendo com que o sistema apresente para você apenas os parcelamentos com um determinado status. Lembrando que a quantidade de status dessa tela ela é um pouco maior em relação à quantidade de situações possíveis. Nesse caso, só está aparecendo essas 3 modalidades: cancelado, quitado e vigente, pelo fato de que os únicos parcelamentos que existem nesse momento são esses com esses status. Se existissem outros status, estes apareceriam aí, de forma que esse filtro termina sendo um filtro inteligente para só apresentar para você as diversas opções existentes. Então você poderia supostamente selecionar uma situação para evidenciar somente algo vigente e pedir para filtrar. Nesse momento você está visualizando o número do parcelamento, a data da contratação, o período parcelado, a data da formalização e a situação do parcelamento. E olha, nesse exato momento em que você está entrando no sistema, qual é o saldo devedor daquele parcelamento? Isso você já obtém de cara nessa primeira tela. Mas você não quer só saber quanto deve. Supostamente você poderia fazer algumas ações em relação a esse parcelamento. Um deles é baixar o contrato, supondo que você não tenha promovido aquela baixa do contrato no ato da contratação, mas você pode dar uma olhada na situação de uma forma mais detalhada em relação àquele parcelamento. Isso é o que nós vamos fazer agora. Quando clicamos naquele botão, você vai visualizar vários detalhes do pagamento. Então você vai ter todos esses dados do parcelamento, inclusive dos empregadores e quem
formalizou aquele contrato de parcelamento e você vai enxergar 4 abas, onde cada uma delas vai te dar algumas informações. Nessa parte de dados gerais, você tem uma situação atualizada do parcelamento em relação ao período abrangido, quanto é que você deve naquele momento, quantas parcelas foram quitadas até agora, quantas ainda estão por quitar, a data da contratação e a formalização. Mas você tem também os dados históricos. Olha, naquela época da contratação, qual era o débito originalmente apurado? Era naquele valor de 8.239. Lembrando que esse valor é um valor histórico sem os encargos legais. Na ocasião, haviam sido contratadas 47 parcelas, existiam parcelas com vencimento antecipado, que nós já falamos a respeito disso, e não se trata de nenhum tipo de parcelamento com condições especiais. Quando você clica na aba de parcelas e guias, agora você vai visualizar as diversas parcelas com seus respectivos vencimentos. Se uma determinada parcela já havia sido quitada, você vai visualizar o número da guia associada ao pagamento daquela parcela com o seu respectivo pagamento e também o vencimento da guia. O valor daquela parcela que havia sido pago era esse, de forma que aquela parcela aparece com o status paga. Já a segunda parcela, observe que propositadamente eu deixei que ela vencesse, mas a gente não pagou. Isso significa dizer que o contrato de parcelamento foi rescindido? Não, ele só viria a ser rescindido no caso de existirem 3 parcelas vencidas e não pagas. Mas aqui não, o contrato de parcelamento continua vigente, só que você está inadimplente. O fato de você ter uma parcela vencida faria com que você tivesse um impacto negativo para a concessão da CRF, da Certidão de Regularidade de FGTS. As demais parcelas, como você está visualizando, elas estão a vencer. Da mesma forma que qualquer outra tela, você poderia migrar e olhar as outras parcelas, seja se utilizando desse filtro para você colocar as diversas páginas ou mexendo nas páginas com essa setinha avançando ou retrocedendo. No decorrer de uma determinada situação, pode acontecer uma calamidade pública. Essa aba de calamidade pública, ela demonstra no ato da contratação qual é a situação da contratação. Existia alguma calamidade pública? Você já está visualizando aí que não existia nenhuma calamidade pública associada àquele parcelamento. No entanto, você vai visualizar aqui nas guias que existia para aquele parcelamento apenas uma guia, que foi a guia de quitação daquela primeira parcela. Essa guia ela é evidenciada nessa tela com o seu número, o número de parcelas que foram incluídas naquela guia, e você vai visualizar que você pode incluir mais de uma parcela numa mesma guia, a data de limite, o valor dela e por aí vai. Se você quiser, você pode baixar aquela guia para visualizar essa determinada guia. Note que essa guia, quando foi recuperada, ela vai constar os valores que foram outrora pagos em determinado momento, mas como você já tinha sido alertado em outros vídeos, ao invés de aparecer um suposto QR Code, se você já fez o pagamento daquela guia, essa guia será reimpressa com os dados do pagamento que um dia já foi feito. Então você tem os dados do pagamento com a data e hora e o código da autenticação da quitação daquela guia. Agora que nós olhamos essa aba da consulta detalhada de um determinado parcelamento, agora vamos mostrar para vocês essa questão aqui da inclusão da calamidade. Por quê? Eu estou falando isso porque no ato da contratação talvez não existia uma calamidade pública, e eu estou falando aqui de calamidade pública, não estou falando de situação de emergência.
Mas se no decorrer daquele parcelamento, que pode alcançar vários anos, existir alguma calamidade pública relativa àquela empresa, você poderia supostamente associar uma determinada calamidade pública incidental. Por que chama incidental? Porque ela vai incidir no parcelamento no decorrer. Ela não foi algo que existia originalmente na contratação. A inserção da calamidade pública fará com que as parcelas que não estavam vencidas, elas ganhem uma carência limitada pelo número de dias decorrentes daquela calamidade pública, do decreto da calamidade pública, ou então ao máximo de 180 dias. Então vamos supor que a gente colocou aqui os dados da suposta calamidade pública. Então, supostamente, eu já inseri os dados de uma calamidade pública, onde só para efeito de exercício eu coloquei uma vigência de 42 dias, um número aqui aleatório. Quando eu cliquei aqui em enviar, esses dados da calamidade pública agora já vão repercutir naquele parcelamento que estava vigente. Agora cabe eu te mostrar uma coisa. Quando você vai olhar para essa tela, você já vai notar que o botão da calamidade pública não mais aparece. Por quê? Porque aquele contrato já está com uma calamidade pública associada a ele. Então, você não poderia inserir mais de uma calamidade pública ao mesmo tempo naquele parcelamento. Uma vez tendo esgotado aquele prazo da calamidade pública, aquele botão volta a aparecer. Mas nesse exato momento, o teu parcelamento está com a calamidade pública incidental. Vamos dar uma olhada aqui nesse detalhamento do parcelamento, o que é que acontece em relação às parcelas. Observe que o vencimento da parcela que já estava vencida, na época da calamidade pública, ele não sofreu alteração daquela carência, coisa que acontece das parcelas 3 em diante. Agora que eu demonstrei para vocês quase todos os botões, vamos para esse botão que é o botão mais usual. É o botão em que você vai efetivamente gerar a próxima guia que lhe interessa fazer o pagamento para manter aquele parcelamento vigente. Você clica naquele botão. Aquele botão do parcelamento de geração da guia, ele já vai deixar pré-assinalado aquela parcela que está vencida. Mas se você tiver vontade, necessidade de promover algum tipo de pagamento de uma quantidade maior de parcelas, você pode selecionar não apenas aquela parcela vencida, como também antecipar parcelas. Se você desejar antecipar, você vai avisar ao sistema quantas parcelas, além daquela que está selecionada, que você precisaria antecipar. Vamos supor que nós estamos aqui querendo pagar aquela parcela que estava vencida, mas antecipar 2 parcelas. A antecipação das parcelas, ela ocorre de trás para frente. Isso significa que o sistema vai incluir a parcela 2 e a última e penúltima parcela naquela guia. Quando você selecionou isso, você vai ter a possibilidade de gerar aquela determinada guia até uma determinada data, e é isso que eu vou fazer agora. Quando eu selecionei o vencimento da guia, clico em avançar. Os débitos que estarão contidos e serão quitados tanto da parcela 2 como a última e a penúltima, eles vão ser evidenciados, mas eles só vão ser evidenciados para você. Você não vai ter a possibilidade de alterar aqueles débitos que serão quitados, porque, como eu falei lá no início, essa escolha da quitação dos débitos, ela segue uma ordem de quitação dos débitos de competências mais antigas, os vínculos com a data de admissão mais antiga e, no caso de empate, do trabalhador com a idade mais antiga. Então, toda essa escolha da quitação dos débitos, ela é feita automaticamente pelo sistema. Você, na etapa 2, visualizou quais são os débitos que serão quitados. Você vem aqui e clica em emitir a guia.
Agora aparece a terceira etapa, de forma que você poderia supostamente tanto baixar o detalhe da guia, como baixar a própria guia. Quando você clica em baixar a guia, você já vai visualizar que essa guia já está contendo algumas competências que serão quitadas ao longo daquele parcelamento. Isso significa dizer que você já tem uma só guia contendo a quitação de 3 parcelas. Se você nessa tela não só quis emitir a guia como o detalhamento da guia, você vai clicar nesse olhinho e você vai visualizar aqueles débitos que você tinha visualizado na etapa 2. Nesse momento da homologação não está ainda aparecendo essa exportação em PDF, mas você verá que a exportação do PDF seguirá essa modelagem com toda a riqueza de detalhamento da guia rápida e da guia parametrizada. Isso significa evidenciar os débitos pela empresa como um todo, por estabelecimento, por tomador de serviço, com toda aquela gama de detalhes em relação ao tipo de contrato, tudo que você tinha no CFIP no passado e na guia rápida e na guia parametrizada, você vai ter esse detalhamento no âmbito do parcelamento. E aí, gostou do parcelamento? Espero que você perceba que o parcelamento veio para simplificar tanto a contratação, como a geração da guia, como a inserção de dados que vão alimentar e fazer com que o parcelamento modifique de alguma forma, tudo isso na vontade de facilitar para você. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima videoaula.